Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. Eu sou Carmen Lúcia Gobi, eu sou psicóloga clínica escolar e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante instigante, que é a violência contra a mulher. E para isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a Laura Muri, do Tecne Mulher, e eu vou pedir que ela se apresente para vocês. É um prazer estar aqui, agradeço o seu convite, Carmen Lúcia, que é muito importante, né? Apesar de estar na mídia todos os dias essa questão da violência contra a mulher, mas a gente precisa orientar, precisa falar, precisa discutir, e é para isso, né, que eu agradeço a você dessa importância e também de falar do nosso serviço, né, nacional, que é o Tecne Mulher. Uhum. Então, o papo vai ser muito bom. O papo vai ser cabeça, né? Vai ser cabeça. Então tá. Então, eu queria começar perguntando para você, né, quais são os índices, né? A gente vê que vira e mexe a gente escuta essa coisa de mulheres que sofrem violência. Então, eu queria saber, né, que você pudesse falar um pouquinho sobre os tipos de violência que a mulher sofre, né? E os índices, né? A gente não precisa de índices certinhos, mas assim, a gente tem uma noção de número, embora a gente saiba que são números muito subnotificados, né? A gente sabe que não é exatamente isso. Eu vi uma estatística de que 11% dos casos são notificados, o que significa que 89% não chega em lugar nenhum, né? Fica silenciado. Então, falando assim, quais são os tipos de violência que uma mulher, né, costuma sofrer? É muito importante a gente saber que o local onde ela sofre essa violência, né, é importante. Por quê? Porque se ela sofre dentro de casa, a violência doméstica, ela vai ser protegida pela Lei Maria da Penha. Uhum. Se é por alguém que não é familiar, que não é dentro da sua casa, é uma violência social, então ela não será protegida pela Lei Maria da Penha, né? Então, existe também... Dá só um exemplo da violência social, assim, para o pessoal poder entender. Vizinhos, né? No trabalho, são relações que não são afetivas e não são familiares. Uhum, mas que são violentas de alguma forma, né? Com certeza. A forma da violência, ela vem sempre de algum meio bem forte, né? Uhum. Tanto seja físico, seja psicológico, né? Seja sexual, principalmente no trabalho, né? Os assédios. Então, e tem a violência também institucional, aquela que parte dos serviços públicos. Por exemplo, uma mulher que sofre violência na maternidade, né? É uma violência institucional. No hospital, na delegacia. Violência obstétrica, né? Hoje as violências estão já mais definidas com suas especificidades, mas, em geral, são essas as categorias, né? Uhum. E a violência também patrimonial, quando ela sofre dano do seu patrimônio, né? Em qualquer lugar que seja. Então, é importante saber que a gente fala muito de Lei Maria da Penha, né, de proteção à mulher, mas ela só é cabida, né, só é cabível dentro da violência doméstica. Isto é, se ela sofre de alguém com quem ela tem uma relação de afeto ou familiar. E a gente fica falando assim dessa coisa da violência, como se fosse, tem a Lei Maria da Penha, as mulheres estão protegidas, está tudo certo, né? A gente agora vai funcionar. Claro que a Lei Maria da Penha foi um marco importantíssimo, né? Um divisor de águas, eu acho que ajudou bastante. Mas ainda assim, né? Por exemplo, né? A gente estava conversando sobre casos, por exemplo, recentemente eu soube do caso de uma pessoa que foi uma mulher, foi à delegacia, pediu uma medida protetiva. E ela ficou tão constrangida, ela foi tratada como se ela fosse assim, uma fresca, né? Como se e quem atendeu
a ela foram homens. Né? Então, assim, eu acho que esse despreparo e essa coisa meio estrutural que a gente vive de misoginia, né? Machismo e misoginia. Misoginia, para quem não sabe, né, é essa coisa de lidar com a mulher com certa desvalorização, ou com raiva, com ódio, mas principalmente olhando a mulher como menor, como um lugar mais desvalorizado, né? E é que ela não tem os mesmos direitos. E a gente vê isso desde os primórdios aí do que a gente tem notícia, né? Esse olhar da mulher como uma mulher submetida, tirando as culturas onde elas eram culturas de matriarcado, mas não é tanto que sobreviveu para a gente, não. A gente tem mais uma cultura de patriarcado, né? Então a gente vê essa misoginia acontecendo de uma forma tão esquisita, né? E estranha, né? A gente estava falando também sobre se um homem casado tem um caso com uma mulher solteira, normalmente ele é o garanhão e ela é a piranha, né? A que não pode, imagina, ela devia saber. E normalmente toda a revolta recai muito sobre essa mulher e quase nada sobre o homem, como se ele tivesse um livre acesso, salvo-conduto, para poder fazer tudo isso, né? Então, falando sobre isso, né? Você que tem essa experiência toda, como é que você... quem vem para você, né? E quais são as maiores queixas, né? O que surge mais, né? No Tecla Mulher, por exemplo? Dentro do serviço, assim como todos os serviços que a gente procura, porque a gente também tem estatísticas, tem dados, a gente faz estudos, é a violência doméstica. Uhum. Né? É a violência aquela que é silenciosa, que não é visível, que está dentro de quatro paredes. Né? E, por isso, tem essa lei, né, para garantir a sua proteção, a proteção da mulher e seus filhos. E protege? A questão é a seguinte: as pessoas, os profissionais de todas as áreas, tanto da saúde, da segurança, da justiça, precisa entender o que é violência doméstica contra a mulher. Porque ela tem um ciclo, né? Ela começa com beijos e abraços de um namoro, né? Depois surge a cara feia, depois vem o perdão, depois vem de novo uma situação mais dura, né? Que a mulher se sente com medo, mais acuada, e assim vai indo, né? De uma forma que a cada vez que ela acontece, a violência vem com mais agressividade. Então, entre esses intervalos, ela pode ou não denunciar. E quando volta para a convivência com o agressor, ele geralmente ou faz com que ela queira retirar a queixa, ou ele se torna de novo aquele namorado ideal que ela manteve, né, aquele sonho, né, de princesa que todas as mulheres têm, né, naturalmente. Então, o que acontece é isso, essas idas e vindas à delegacia faz com que os profissionais que lá estejam, né, os serviços, chama não de mulher de entendam, malandro, né? Ela gosta de apanhar. Mas não é muito difícil sair muito difícil de uma relação agressora, né? De uma relação que te deixe com medo. Por isso, porque existe um vínculo. E além do vínculo afetivo, que a mulher tem muito isso, né? Ela se sente culpada, ela que se sente aquela pessoa que deu razão para ele agredi-la. Então, a gente até nos nossos atendimentos, a gente procura não encaminhar primeiro para a delegacia, e sim para um serviço de apoio. Aqui em Nova Friburgo, né, nós temos Centro de Referência da Mulher, chamado CREM, assim como em vários municípios do Brasil. Ainda são muito poucos. Nós precisaríamos aumentar muito esse número. E com certeza com poucos subsídios, com pouco investimento, né, para esse suporte. Porque eu fico pensando assim, a violência física ela ainda é menos silenciada, porque
não que seja clara, mas a pessoa apanha, ela tem marca, né? Agora, a violência psicológica, o abuso emocional, o abusador, é muito mais difícil de você identificar e da própria pessoa conseguir entender e conseguir reagir se é que ela reage a isso. Né? Para isso existem leis, né? A própria Lei Maria da Penha já definia isso, né? Que não é preciso provas, não é, basta a palavra da mulher, mas agora existem leis específicas, né? Para a violência psicológica e também para que a mulher possa chegar na delegacia sem provas, porque não existe provas dentro de casa, né? Como é que ela vai fazer? Então, mas infelizmente, ainda existe essa solicitação de provas. As leis não são devidamente cumpridas, né? Tanto pela segurança quanto pelo judiciário. Então, essa é uma luta nossa, dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres, movimentos feministas. E aqui em nossa cidade, né, nós temos o Tecle Mulher e a Rede de Mulheres de Nova Friburgo, que vem lutando, né, há anos, nós principalmente já há mais de 10 anos aqui na luta, para que esses caminhos de proteção da mulher sejam devidamente entendidos e devidamente cumpridos, porque somente assim o índice de feminicídio vai cair. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, não só de entender, talvez até isso fique no meio no racional, mas existe essa coisa, esse machismo estrutural, como a gente está falando, que você tem uma suposição naturalizada de que é assim mesmo. Claro. A pessoa, ele pode, ele tem direito, ele sustenta a casa, ela tem mais é que se submeter. Quantas vezes a gente escuta isso? E como que essas violências, essa relação abusiva, ela não só silencia, ela amordaça a pessoa, ela não consegue se mexer. Né? E eu acho que esse é o grande problema que a gente encontra nos casos de violência contra a mulher, que ela não conseguir nem entender, nem enxergar que ela está sofrendo violência. Por isso eu acho importante a gente falar um pouquinho como é que por exemplo, a violência psicológica, como é que esses caras fazem, né? Como é que esses homens fazem? Como é que eles entendem? A gente não está querendo dizer que todos os homens que fazem abuso são pessoas com desvios de caráter, fazem intencionalmente para fazer o outro sofrer, mas que tem uma coisa mais internalizada, talvez até por educação ou por ter sido vítima de abuso também, né? É o poder, né? O homem, dentro de todas as sociedades, historicamente falando, ele pensa, né, em ter o poder. E nós, mulheres, sempre fomos submissas, né? Ou por medo, ou... Hoje em dia, você falou aí a questão, né, dos homens serem mantenedores das casas e, por isso, elas se submeterem. Hoje, as mulheres são, dentro da maioria, as mantenedoras. Isso, provedoras. Uhum. As provedoras, né? Muitas vezes, elas pensam que elas estão sendo mantidas pelos homens, mas, na realidade... Nas classes menos abastadas, elas correm, elas fazem unha, elas fazem bolo, elas ajudam ali, vão fazer faxina. E elas que constroem. E tem estudos que demonstram que os homens colocam em casa apenas 60% do que ganham. As mulheres colocam 95% do que ganham. Eu acho que esses 5% ficam ali na passagem do ônibus, porque elas, não é? Então, além de terem os seus filhos também, né? Quem é que paga a escola? Pode ser pública, mas o livro, né? A roupinha. Não, e o cuidado também, né? Até o tema da redação do Enem desse ano foi muito interessante, né? Foi que é a invisibilidade do cuidado da mulher. A coisa de você cuidar, ela é tão trabalhosa, ela demanda tanto
desprendimento, renúncia, né? E muitas vezes sacrifício, e que é entendido como uma coisa, de novo, muito natural. Tem mais é que fazer tudo isso mesmo. Como se... a gente vive num mundo muito desigual, mas eu acho que a gente, em termos de Brasil, a gente vive com uma sociedade mais desigual ainda, em todos os sentidos. No entanto, eu acho que essa coisa da violência doméstica, né, ela é democrática, né? Ela não é devida a uma classe social específica, né? E quanto mais escolarizada a mulher, também ela assume para ela um peso muito grande de deveres, né? Uhum. Ela quer estudar, ela não tem tempo, né? Ela tem que se arrumar bem, ela tem que se apresentar bem, ela ainda tem que ter toda a sociedade uma cobrança imensa além do seu trabalho, né? E ela, para subir na carreira também, ela precisa ser muito mais que os homens, apresentar um poder de discernimento, de trabalho, e muitas vezes isso dificulta. E tem o outro lado. Quando ela se sobrepõe ao homem dentro de casa, geralmente ela sofre outro tipo de violência, que ele não aceita uma mulher ganhando mais que ele, com uma posição melhor. Mas eu acho que isso é uma coisa até social, né? Eu sempre costumo ouvir muitas pessoas falando assim, mulheres bonitas, inteligentes e sozinhas, essas não vão arranjar ninguém, porque nenhum homem quer uma mulher assim. Quantas vezes a gente escuta isso? Nenhum homem quer uma mulher bonita, independente, escolarizada, não, quer uma pessoa que dependa dele, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito complexa quando a gente está falando sobre isso, que a gente não está falando só de violência, a gente está falando de formas de viver, né? Formas de se conduzir em termos sociais mesmo, né? E o que eu acho importante, né, a gente falar um pouquinho, que eu acho que para quem ouvir a gente possa estar esclarecido, porque os abusos mais sutis, por exemplo, os abusos sexuais, quantas pessoas a gente em consultório às vezes escuta relatos e mais relatos de que só ali, num espaço bastante reservado, neutro e particular daquela pessoa, ela se sente à vontade para dizer, eu passei por isso. Porque, né, é porque você usa uma saia curta, porque você botou a roupa justa. Quer dizer, não é a saia, não é a roupa, mas isso também acontece muito, né? Muito. E é tão velado que as estatísticas não dizem claramente, né, o que acontece. A gente sabe que aqui em Friburgo, uma cidade pequena, né, em termos de capitais do Brasil, nós temos uma população assim, de um bairro do Rio de Janeiro. Né? Menos que a Rocinha. Menos que a Rocinha. Então, nós temos, por ano, 50 denúncias, né, de estupros. Então, isso, se você fizer a continha, né, isso é Friburgo. Um absurdo. Só Nova Friburgo. Eu fiquei sabendo que também tem outros municípios aqui do estado do Rio que são assim... tem uma estatística altíssima de estupro. Nós, nos nossos estudos, a gente percebe 50 que... por ano. Por ano. Por ano. É um absurdo isso. É um absurdo. Sabendo que nem todas estão falando, E a que acontece também na área doméstica, também ninguém, né? Porque a mulher sente que a questão do sexo com o marido é uma obrigação. Isso, mesmo não sendo consentido, ela não entende isso como um desrespeito ao corpo dela, né, ao momento dela. Com certeza. Então, são dados assim alarmantes, né? E nossos estudos também comprovam que quanto mais interiorizada, a cidade mais machista, né, mais conservadora, ali os índices também são muito grandes. Não é que Friburgo tem um índice maior de violência contra a mulher que Brasil. Não, são índices todos alarmantes, todos, independente. Mas se a gente fizer o dado comparativo, Brasil, Rio de Janeiro, né,
Nova Friburgo tem dados maiores, assim como a região serrana, como os municípios menores. E o que você... a gente sabe que a pandemia foi responsável por um aumento muito grande de violência doméstica, né? Contra as crianças, contra as mulheres, mas como a gente está enfocando aqui as mulheres, a gente sabe que aumentou bastante, né? E também o número de feminicídios. É só devido à pandemia ou tiveram outros fatores que contribuíram, por exemplo? A gente sabe que quanto menos proteção essa mulher tenha, quanto menos oportunidade dela procurar as políticas de apoio, as políticas de proteção a ela fica mais vulnerável a qualquer tipo de violência. Então, durante esses últimos anos, além da pandemia, houve um retrocesso muito grande nas questões dos apoios às políticas públicas voltadas às mulheres. Além do mais, houve um armamento, né? Aumento, né? Uma liberação. A liberação das armas, que também fez com que houve esse empoderamento masculino, né? Por cima das mulheres. A gente tem casos aqui, né? Em Friburgo, você sabe dos assassinatos, que se os homens não tivessem armado, talvez não tivessem acontecido, né? Então, e às vezes são essas feminicídios questões horrorosos, escandalosos, assim, bárbaros, que o assassino está passeando por aí soltinho, né? Que não teve grandes consequências, né? E um dos fatores é esse também, né? As questões da penalização da violência contra a mulher, ela quase que não existe, né? Então, basicamente, cumprem, se pegarem 25, 30 anos, vão cumprir 4, 5 anos e depois são liberados para fazerem que outras mulheres... Para continuar fazendo isso, né? Pois é. E isso é interessante, né? Eu estava aqui pensando, né, que como é difícil, então, né, uma mulher poder se defender de uma coisa dessa. Primeiro, que é estrutural, segundo, que é de poder, terceiro, que é muito mal visto, como se ela fosse a responsável de alguma forma por tudo aquilo acontecer. E quando a gente está falando dos abusos psicológicos, né, que eles são muito sutis, né? Eles começam muito sutis. Às vezes a pessoa ela tem um bom relacionamento com todo mundo, mas em casa desvaloriza muito a mulher o tempo todo. Essa roupa tá horrorosa. É porque você não acerta nada mesmo. Porque... Olha, se você continuar fazendo assim, eu vou falar que você falou isso, que você falou aquilo. Sabe, assim, a pessoa vive pisando em ovos, né, se sentindo muito ameaçada e muito sem recurso, porque ela quer dar um jeito daquela coisa reverter. E reverter sempre com algum movimento dela, sem perceber que não adianta ela se movimentar tanto, porque o outro não vai mudar. Né? E mesmo que ele faça um pit stop temporário, né? Vou parar aqui só para tocar o pneu, né? Igual o carrinho de Fórmula 1, não. Eu vou parar aqui só um instantinho e vou ficar legal. E daqui a pouco volta tudo do mesmo jeito. Esse tipo de relação, eu acho que ele tem que ser identificado pela pessoa que está no relacionamento. Óbvio que também acontece com homens, né? Ao contrário. Mas esse tipo de relação, ele precisa ser identificado para que a pessoa possa também saber que ela tem o que fazer. Eu costumo dizer, quando você está perdido e você está num shopping, por exemplo, você fica procurando um mapinha e fala assim, você está aqui. Bom, se eu estou aqui, eu consigo me localizar. Então, se eu consigo entender que o que eu estou vivendo não é uma coisa natural, não é relacionamento que me deixa bem, né? Porque eu sou sempre muito subalternizada, eu sou sempre mais desqualificada, né? Vista como alguém que não tem voz nem vez e que está sempre sob ameaça, vive num estado permanente de tensão. Né? O que a gente fala é o seguinte, se você tem medo, você está sendo vítima de violência. Aquela situação, né, que uma vez tinha um anúncio na televisão sobre violência contra a mulher, em que a família, as crianças brincando, não sei o quê, aí o pai bota a chave na porta e entra, todo mundo
fica rígido, né? Uhum. Parado. É isso. Uhum. Você tem medo, né? Do seu companheiro, você tem medo do que você vai falar. Do que você vai falar, você está sendo vítima de violência. Então, procure ajuda, né? Uhum. Você pode escrever o nosso site, o Tecnomulher, né? Que é o www.tecnomulher.org.br. Você pode procurar o centro de referência. Você pode pedir ajuda até a um familiar que te acompanhe, né? Para você poder reconhecer e saber como lidar, porque é muito importante, né? Você saber até como falar dentro de uma delegacia, se pronunciar. Muitas vezes a mulher está tão nervosa que ela fala nome de vizinho, fala nome, e a outra pessoa não consegue entender o que está realmente se passando. Uhum. Né? Pela situação, ela está envolta, né, ali numa situação dramática. Uhum. Então, é importante que ela tenha profissionais especializados para darem esse apoio. Eu primeiro. Acho que, sim, um atendimento psicoterápico de qualidade ajudaria também bastante, né? Famoso fazer terapia, né? Porque no que você faz a terapia, você não só passa a se conhecer melhor, né? Mas você começa a entender por que ou para que você está em relações dessa natureza. Normalmente, mulheres que estão nesses relacionamentos, elas têm uma história de serem pouco valorizadas mesmo durante a sua infância, né? Uma autoestima mais retraída, quer dizer, menos empoderadas, se sentindo menos confiantes, esperando muito que venha do outro esse reconhecimento, que esse outro possa dizer para ela, você é legal mesmo, né? E numa relação desse jeito, o que ela consegue é repetir um padrão daquilo que é para ela familiar e não saudável. Então, eu acho que isso faz muita diferença também, né? Então, o que a gente tem visto, né, esse aumento do feminicídio, essa impunidade, eu acho que, ao mesmo tempo que denuncia tudo isso, né, denuncia tudo isso que a gente vive, também mostra a luta de tantas pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho do percurso, né, que você teve aí nessa luta, das pessoas que fazem essa luta, mas especialmente você, que eu sei que até tem um livro publicado, a gente depois vai colocar esse livro disponível para as pessoas conhecerem, né? Pouca gente sabe, né, mas aqui em Friburgo, além de ser uma cidade com esse índice alto de violência contra a mulher, principalmente a doméstica, né, ele teve o primeiro Disque Mulher do Brasil. Uhum. Foi criado em 2001 pelo programa do antigo Ser Mulher, né, e eu coordenava esse Disque Mulher. Com esses dados, né, estatísticos da violência e a formação de uma rede de serviços, que é muito importante ter essa rede de proteção, nós conseguimos trazer as políticas, né, como centro de referência, a Delegacia da Mulher, para demonstrar a importância de dar visibilidade a essa questão na sociedade. Né? Depois criou-se o 180, né, que foi até... através da experiência desse Disque Mulher, foi criado o 180. Que ficou a nível nacional, né? Ficou a nível nacional. E a equipe, né, perdeu esse programa, o apoio desse programa, e montamos o Tecnomulher, que é um atendimento via internet. À época também muito assim, inusitado, né? Foi o primeiro também serviço via internet de apoio, orientação e encaminhamento. Como se dá esse serviço? Através do site, né? A gente percebe ali, né, o perfil da mulher, ela não precisa se identificar, mas dá um nome fictício, é sempre bom ter um nome, né? Não precisa dar o endereço, mas a cidade,
né? O município, o Estado, se ela a situação, se ela é casada, se ela é solteira, viúva, enfim, a escolaridade dela, e fazer um relato do que ela precisa de ajuda. E aí, em 24 horas, ela terá uma resposta, né, dando esse apoio, um apoio emocional para que ela procure ajuda, orientação legal, através de advogadas, e encaminhamento a um serviço público que vá atendê-la de forma gratuita, né, que ela possa ter esse atendimento presencial, que na realidade... Que seria no CREM. Seria, aqui em Friburgo seria no CREM. Uhum. Como é um serviço via internet, a gente abrange o Brasil inteiro, e muitas mulheres, às vezes brasileiras, como a gente já teve na Alemanha, no Japão, em Portugal. Então, a gente... né, precisa desse tempo. Parece que a gente está superando as coisas, mas quando a gente vê, né, eu acho que a superação passa muito pelo fato de existir movimentos que dão voz a essas pessoas, né, e suporte, né, rede de apoio. Eu acho que tudo passa muito por essa rede de apoio. Mas aí tem esses centros de referência da mulher, né, em outros lugares. Sim, os centros de referência, eles, infelizmente... E houve, nesses últimos anos, houve uma diminuição desses centros de referência. Então... A gente passou por um retrocesso grande. Um retrocesso grande. Mas sempre tem uma universidade que atende na área de psicologia, sempre tem alguma coisa naquela cidade. É por isso que a gente pede 24 horas, que é para buscar um local seguro, né, para dar a ela informações seguras, né? Por exemplo, a gente teve esse atendimento, que foi um atendimento que levou 3 meses. Era uma família que estava no Mato Grosso do Sul, numa fazenda, em cárcere privado, a filha sendo violentada. Meu Deus. E a irmã dela, na Alemanha, entrou em contato, pediu ajuda. Nós conseguimos ajuda através até da antiga Secretaria da Mulher. Conseguimos levá-la até Brasília. Ela foi para Brasília, chegou na DEAN de Brasília. A DEAN mandou ela voltar para o agressor. Para você ver como na capital do país, que deveria, né, ali estar perto do Ministério, ainda, né, a gente tem a constatação, né, de um setor que não estava capacitado. Né? Isso é muito lamentável, né? Porque é isso que eu acho que a gente está falando aqui, que eu acho que é uma coisa complicada. Você tem um movimento de apoio, você tem aonde denunciar, mas você normalmente você não tem proteção suficiente para te garantir que você vai ficar salvo. Por exemplo, você faz uma medida protetiva, a pessoa respeita se quiser, né? Não? Com certeza. Na verdade... a medida, se o agressor descumprir essa medida, ele está descumprindo a ordem do juiz. Né? Então, é passível de prisão na hora. Né? Acontece muito? Não acontece, né? Nem sempre. É triste a gente falar, mas... Não, eu estou falando assim que eu... então tá. Então, assim, porque a gente vê, assim, normalmente, quando um cara tem uma medida protetiva... Pode ser que ele respeite. Porque eu estou pensando num caso que eu vi outro dia, de uma mulher no interior de São Paulo, eu não me lembro, uma dentista, que teve uma relação com um rapaz, que também era um artista, não me lembro mais o nome dele, nada. E aí ela fez a medida protetiva e ela ficou tranquila. E aí ele entrou, não se sabe por onde, né? Quer dizer, parece que foi ele, né? Também ninguém tem muita prova, mas tudo indica, né? E ela foi assassinada. Pois é, a medida, como diz o nome,
de proteção, né, da mulher e dos filhos. Uhum. E geralmente, agora nós temos, né, outra política pública muito importante, que é a Patrulha Maria da Penha. Isso, eu tive contato numa Pois feira é. que nós fizemos de informação profissional na escola. Então, é importante, até depois você poderia colocar nesse podcast, né, os números que eles têm no WhatsApp. Vamos botar. Porque se ele descumpre ou se a vítima está se sentindo ameaçada ou acha, pode ligar, falar pelo E a pessoa WhatsApp. vai presa. Tive contato com eles nesse evento que a gente fez. E, assim, são policiais, né? É uma mulher e um homem, não é só um homem. E eu acho que isso ajuda muito, porque cria essa identificação, né, de você sentir, poxa, ela também, né, ela vai ter empatia por mim, né? Vai entender, porque eu acho que os homens tem isso tudo internalizado. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente está tendo, que é poder desconstruir uma coisa que historicamente, culturalmente, socialmente vem sendo passado de geração para geração e que as pessoas acham que é supernatural, né? Agora, a questão, muitas vezes, também é dos horários de atendimento. A Patrulha Maria da Penha atende até, acho que 18 horas. E pelas estatísticas do Instituto de Segurança Pública, não é estatísticas vamos dizer, do Técnico Mulher, dos nossos atendimentos, que bate com todas as nossas estatísticas, bate com do Instituto de Segurança Pública. Mas as violências acontecem de 6 horas da tarde até 11 horas da noite, principalmente a violência doméstica. Né? Estamos falando da doméstica. Então, dentro desse horário, ela não tem o CREM aberto, ela não tem a Patrulha Maria da Penha, ela vai ser atendida por uma patrulhinha da PM, que talvez não seja especializada. Né? Então, são detalhes, né? Detalhes que é por isso que a Lei Maria da Penha foi feita por uma associação de organizações que atendiam mulheres vítimas de violência. Então, é importante essa rede, essa conversa entre os serviços para que se modifiquem, às vezes, detalhes pequenos, mas que vão salvar as vidas, né, das mulheres. Vão dar oportunidade delas saírem, né, desse processo. E, logicamente, o Estado deve garantir a capacitação todos os funcionários, seja do porteiro do hospital, né, porque muitas vão até o hospital quando a violência é física, desde o porteiro até o médico, do guarda municipal ao juiz. Chega uma mulher com o pé quebrado no hospital, as pessoas... nem sempre foi uma queda, né? Pode ter sido uma consequência de algum tipo de violência. E isso que a gente está falando, assim, eu acho que nos ajuda a pensar como a gente pode aumentar essa rede de apoio, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode melhorar essa possibilidade. Eu acho que a gente falar sobre isso já é uma coisa que pode, de repente, ajudar quem está ouvindo e ver, olha, eu posso estar passando por isso. Eu acho que você falou uma coisa bem importante. Se você tem medo do seu parceiro, se você tem medo do pai, se você tem medo do padrasto, então você está passando por algum tipo de violência, você está se sentindo ameaçado. E diante de uma situação de ameaça, você precisa criar defesas para lidar com isso. E essas defesas nem sempre são sair daquilo, né? As defesas, às vezes, são conviver da melhor maneira que você consegue com aquilo. E isso que cria esse grande problema. Porque eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas o cara está batendo, sai fora. Por que não sai? A primeira rede de apoio é a família, né? Só que muitas vezes a família vai... Se ela sair de casa, ela e mais 3 filhos, vai ser um peso para a família. A família geralmente, não, aguenta mais um pouco, não, ele é bonzinho, né? Não quer assumir aquela proteção, que na verdade é uma proteção do Estado, né? Que deve ser do Estado mesmo. E hoje se fala muito também da questão de você ter uma casa-abrigo, né, para as mulheres. É importante, assim, em alguns dias, no máximo,
porque nossa visão hoje em dia é também que as casas-abrigo fazem o quê? Elas aprisionam as mulheres que deveriam continuar nas suas casas com seus filhos, vão tirar, né, das relações familiares, sociais, a vítima e deixar o agressor. Então, a importância, né, de você agir de maneira adequada dentro dos serviços de apoio, de segurança da mulher e promover adequadamente a Lei Maria da Penha é essa. Dar proteção, mas tirar o agressor de casa. Entendi. Não é a mulher que tem que sair de casa, né? Uhum. É dar garantias a ela de sobrevivência dentro do seu local. Às vezes ela vai deixar o seu emprego, às vezes ela vai perder, né, o seu ganha-pão, que como eu já falei, muitas vezes não vem dele, vem dela própria. Não, e deixar com os filhos, por exemplo. Os filhos ficam ou os filhos vão com ela? Os filhos vão com ela, mas aí perdem escola, né? Vão para outra escola. São situações que mexem ainda mais com o psicológico. Uhum. Não é? Você, como psicóloga, você vai entender bem como é cruel para uma mulher ser vítima de violência. Hoje, né? Ela sofre várias violências nesse caminhar. Mas eu estava pensando, você está falando aí, eu comecei a pensar sobre a violência com as classes, mulheres de classes mais abastadas. E essas devem ficar para morrer também. Porque uma coisa, eu acho assim, fica mais no imaginário também que isso daí é uma coisa de classes sociais menos favorecidas. A gente sabe que não é. Mas como é que as pessoas de classes sociais mais abastadas e tal, econômicas mais abastadas, elas conseguem, elas lidam com isso? Chega até vocês? Como é que é isso? Chega. Nós temos... eu posso dizer que 10% tem nível superior, né, dos nossos atendimentos. Tem mestrado, doutorado, são mulheres que têm uma vida assim, com garantias de qualidade de vida melhores, né? Eu não tenho acesso às estatísticas. Pode terminar, depois eu falo. E essas mulheres, realmente, elas, né, ficam assim, à mercê, né, pelo medo, pela vergonha, pelo constrangimento que vão passar, e são mais expostas. Agora a gente está vendo, né, as mulheres que têm aí coragem, como várias mulheres, Ana Hickman e outras, né? Você trouxe o dado da ex-mulher do Arthur Lira, né, pedindo que sejam, as pessoas tenham coragem de fazer cumprir, né? Porque o poder que os homens de classe mais alta, porque eles não dominam só dentro de casa, né? Eles dominam uma grande parte da sociedade pelo poder econômico, pelo poder, né, de status. Às vezes nem tem tanto poder econômico, mas construir um status social. E então fica muito mais difícil, né, elas terem coragem de se expor a uma delegacia, de se expor. Eu já ouvi relatos de pessoas dizendo: eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de que eles vão pensar de mim, eu que sou uma pessoa, né, vou dizer, bem-sucedida, uma pessoa, né, bem vista, passando por isso, né? Me deixando, porque me deixando passar por isso, mas você não está se deixando porque você quer, porque você não consegue sair daquela relação. E eu estou te perguntando isso, 10% de procura, porque são menos pessoas que passam por isso se elas tiverem a classe social mais abastada, ou econômica, ou é porque elas procuram menos mesmo? Eu acho que é porque elas procuram menos mesmo, né? Porque, como eu falei, são dados, não são reais. Né? Não são dados. Se ela chegou a procurar algum serviço, né, seja o Tecnomulher, seja... É porque, na verdade, elas já estão na fase da violência física.
Porque enquanto a violência é psicológica, elas vão aguentando. Né? A violência patrimonial, a violência moral, às vezes sexual. Quando chega na física, é que ela sente que está sendo violentada. É incrível, é incrível. Ele me bateu, agora me doeu. Né? Não, agora não dá mais para dizer que não é isso, né? É porque tem uma concretude nesse tipo de atitude que é diferente. Porque enquanto você está sendo vítima desses abusos, você se confunde. E também o cara que faz isso também é muito manipulador e confunde. Não, você tá maluca, eu não falei nada disso. Você tá se confundindo. Por isso que eu digo, não dá para confiar em você. Eu falo uma coisa e você entende outra. Aí a pessoa fica assim, será que eu entendi diferente? Será que eu sou maluca mesmo? Então, até que ela consiga entender isso daí, nossa, é um processo bem longo, né? Porque fica mesmo confusa. Há uma manipulação grande nisso, nesse tipo de personalidade, esse tipo de comportamento. Eu acho que, né, a gente estava falando, existem lugares e sociedades, né, vamos dizer assim, nesses Brasis que nós temos, em que isso é muito mais natural, né? Muito mais natural você bater, muito mais natural você tratar mal, e outros não. Mas, de qualquer forma, não é qualquer homem que vai fazer isso. Existe um perfil mais específico, né? Claro, eu não vou dizer que existe um certinho, mas a gente sabe que é alguém que está disposto a exercer seu poder numa pessoa que supostamente está ali mais dominada, né? E geralmente esses homens, eles têm, até você já falou, né? Assim, um status, uma visão da sociedade para dentro do lar como homens perfeitos, né? Como chefes de família, como pessoas íntegras. Como assim? Não é possível, não, né? Ninguém acredita, as pessoas não acreditam, né, que tal pessoa que faz doações, que faz tanto bem à sociedade, que dá emprego. Toda semana, né? Outro dia me falaram isso. Vai à missa toda semana, mas não é nada disso. Como é que é isso, né? Tentando entender e trazer um diagnóstico, né? O perfil do agressor, quer dizer, não vamos dizer 100%, mas o perfil é de homem íntegro, de homem familiar, de homem que detém, né, uma... Aí estamos aí com exemplo, né? Mas você tem os casos também dos alcoólatras, né, que também... às vezes bebem, ficam mais agressivos. Potencializa a agressividade. Nossas estatísticas mostram, pelos relatos, nós temos milhares de relatos, né, escritos por elas próprias. São poucos em termos, né, vamos dizer que nem 10% relatam que existiu algum tipo de droga, seja não, com certeza. Eu acho que o álcool ou qualquer outro tipo de droga tira o filtro, né? O álcool principalmente, né? Tira esse filtro da pessoa. Mas elas não relatam isso, elas não veem isso como causa. Eles já são agressivos mesmo, só potencializou. Não, eu estou falando isso, né? Eu realmente não conheço tantos casos, né? Mas eu dos que eu já vi, né? Não, é porque ele bebe. E quando ele bebe, então ele me bate, né? Porque quando ele não bebe, ele é legal pra caramba, né? Então, a gente às vezes pode, né, ter uma impressão talvez equivocada. Mas a gente, com certeza, eu penso que a gente está falando de uma realidade que precisa ser entendida para ser combatida. Com certeza, é isso aí. Né? E aí a gente está falando do que existe de conquistas. Né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho das conquistas. Claro, você já falou, né, do Tecne Mulher, da Lei Maria da Penha, dos centros de referência, mas assim, você, como uma precursora, como uma pessoa que é pioneira nessa luta, o que você vê de avanço em todo esse processo, né? Nós tivemos... Tudo isso que você falou foi a luta, né, dos movimentos de mulheres
desde os anos 70, né, e fortalecido dos anos 90, quando as mulheres se reuniram realmente, fizeram seminários, se organizaram, né? A gente fala da sociedade civil organizada de mulheres, né? E então é para a construção, né, desse papel de prover com políticas públicas, né? Houve esses avanços, mas a gente ainda precisa caminhar na questão da educação. Hoje, inclusive, nós estamos com um projeto, esperando, né, que seja aprovado, um projeto para ir às escolas, né? Isso é bem legal. Não é para falar sobre o que é violência, não. Fazer campanha com música, chamar a garotada para nosso projeto chama Multiplicando Abraços, né? Que legal, que bacana. E a campanha Quem Ama Abraça, né? E internalizar isso através de arte, de música, de coisa que os jovens gostem, que isso internalize neles. E que eles aprendam a respeitar a si mesmos, a seus corpos, suas mentes, seu psiquismo, né? Respeitar a pessoa que ele é, né? Então, se nós conquistamos as políticas públicas, ainda temos que conquistar mais, que muitos municípios, ainda estamos aí com um deserto de políticas públicas no interior do Brasil, mas se a gente começar a educar, né, dentro das escolas, e também com famílias, criar, né, movimentos de mulheres que possam estar abraçando, fazendo essa rede de proteção, aí só assim a gente vai poder combater o machismo. E eu acho que você falou uma coisa que a gente tem falado aqui, que fica meio que também subliminar, mas tudo isso aconteceu quando as pessoas se reuniram, as mulheres se reuniram. Porque a gente, às vezes, está com uma falsa impressão de que a gente se vira sozinho, de que nós não precisamos de ninguém, de que, principalmente nessa era celular e mídia social, em que eu estou muito afastado do contato do outro, mas é só junto com esse outro e com esses tantos outros e tantas outras, é que isso é possível acontecer. Então, eu acho assim, primeiro, eu gostaria de te dar os parabéns por essa caminhada, né? Eu até me coloco à disposição para qualquer coisa que precisar também. Achei, assim, muito, muito bacana, muito importante. Eu acho que a gente hoje pode dar um pontapé inicial, até quem sabe aí, né? Para conscientizar melhor nas escolas, ainda que a gente tenha que enfrentar isso, que a gente enfrente com mais conhecimento. Quantas pessoas hoje a gente sabe que você entra no carro e usa cinto de segurança? Claro, né? Mas você lembra do tempo que o pessoal fingia que estava com cinto? Isso foi consequência de quê? Da educação. Hoje nós somos o país que tem um trabalho muito importante com relação ao tabagismo, com relação a AIDS, né? Ao controle, prevenção e controle de doenças. Então, a gente tem muitos avanços. Então, tomara que a gente consiga, né? Com iniciativas como a sua e do grupo todo, né, de todos esses grupos que se mobilizam e se dedicam a ajudar as mulheres, mas principalmente que as mulheres consigam entender o valor que elas têm. Com que certeza. Não precisa necessariamente estar atrelada a alguém para ela ter o seu valor ou ela se sentir empoderada. Ela pode, e com certeza ela é empoderada sozinha, né? Eu acho que as redes de apoio que você falou, né? E também eu acredito que um serviço de apoio psicológico, psicoterapêutico, a gente não tenha na cidade hoje muito disponível. A gente sempre critica muito isso, porque talvez, vamos ver aí com esse novo concurso, se pode de novo ter psicólogos e profissionais de apoio nas unidades básicas de saúde, para que as pessoas não dependam só de um lugar ou só das policlínicas, né, norte, sul e centro, que isso possa estar mais pulverizado para que as pessoas possam ter mais acesso. Houve a tragédia de 2011, a gente não teve nenhum tipo de movimento para a saúde mental, que vai ser o nosso próprio
assunto, né? Com Então, certeza. assim, eu queria te agradecer e deixar para você para suas considerações finais. Foi muito bom, muito, muito, muito rico. Um prazer poder ter ouvido você e receber você aqui no Psicast Vibe. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade. Estamos sempre à disposição, não só eu, mas outras companheiras, né, que também atuam junto lá no Tecno Mulher, fazendo, né, todo esse trabalho junto, como você falou, ninguém faz nada sozinho, né? O livro mesmo, não fui eu que escrevi sozinha, né? Foi uma equipe. Então, a gente está disponível sempre para esclarecer, porque esses espaços são essenciais. Quem nos escutou, né? Qualquer dúvida, depois pode, né, te perguntar. A gente está disponível e lembrem, teclimulher.org de organização.br. Estamos sempre ali, 24 horas, à disposição para dar esse apoio, orientação e encaminhamento. Muito obrigada, então, Laura. E muito obrigada a vocês. E até o nosso próximo episódio do Psicast Vibe.